Vamos seguir com a participação do Jamil, então. Como a gente falou, Fábio, o presidente Lula não foi à China, mas o Jamil foi. O Jamil foi e tá por lá, né? E diz o seguinte, que esse adiamento da viagem do presidente Lula não impede que alguns acordos comecem já a ser costurados. O Jamil fala sobre isso com a gente. Boa tarde, Jamil. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos falando aqui direto de Pequim e, claro, com uma visita que não aconteceu. Claro, a do presidente Lula, por conta da pneumonia, mas isso não significou que os acordos não foram costurados ou pelo menos iniciados. Um deles, do BNDES. O BNDES costura justamente com os chineses a possibilidade de que os bancos aqui da China possam financiar projetos no Brasil, no caso, via BNDES, ou seja, o BNDES captando esses recursos, esses créditos bilaterais com bancos chineses. Essa é uma das apostas justamente do BNDES para ampliar a sua capacidade e chegar a desembolsar até 2% do PIB brasileiro, claro, na economia nacional. Hoje, o BNDES destina apenas 0,7% do PIB nacional, cerca de 100 bilhões de reais, mas é considerado como muito abaixo, inclusive, da sua meta, ou da sua média, perdão, da sua média tradicional, claro, há alguns anos. Portanto, o BNDES buscando nos bancos chineses crédito para financiar os projetos no Brasil. Isso, claro, poderia ter sido assinado agora durante a viagem de Lula, mas ficará para uma eventual próxima visita. Outra negociação muito importante que está acontecendo é justamente a proposta do Ministério da Agricultura para que as empresas chinesas financiem a conversão de terras no Brasil. O que significa isso? A estimativa do governo é de que existam 40 milhões de terras de pasto, basicamente, de pastagem, que poderiam ser transformadas em justamente terras agrícolas, ou pasto degradado, ou simplesmente que poderiam ganhar essa nova função, que segundo o governo, segundo o Ministério da Agricultura, seriam muito mais rentáveis, inclusive para o agricultor, para o dono da terra. Mas para fazer essa conversão, a estimativa é de que para cada hectare sejam necessários $3.000 para fazer essa conversão. É muito dinheiro e justamente o Ministério da Agricultura propõe aos chineses para que ajudem a financiar essa conversão. O que ganhariam em troca? O abastecimento dessa nova produção que, obviamente, seria feita ali, cultivada nessa nova terra. 40 milhões de hectares poderiam, portanto, ser convertidos, pelo menos essa é a projeção do próprio governo. Isso também está em negociação com os chineses. Agora, o que também está em negociação com os chineses é a nova data para a visita do presidente Lula. E aí é um quebra-cabeça muito difícil. E vamos aí ter de aguardar alguns dias, provavelmente, para saber uma nova data. Mas olha só a dificuldade. Em primeiro lugar, nós temos, no caso de Lula, uma visita ao Brasil no dia 12 de abril de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. No dia 17 de abril, a visita de Sergei Lavrov, chanceler russo. Depois o presidente vai a Portugal e Espanha, isso no final de abril, ou seja, um mês bastante complicado. Do lado chinês, claro, os donos da casa, e que seriam, claro, os responsáveis por escolher uma data, também uma agenda complicada. Xi Jinping recebe o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, agora em abril, e também recebe Emmanuel Macron, também agora em abril, ou seja, um calendário bastante complicado. Para completar, poderia haver uma possibilidade do presidente Lula aproveitar a sua viagem para o G7 no Japão em maio e fazer uma escala em Pequim. Mas aí seria causar um incidente diplomático. China e Japão vivem uma rivalidade. E para os chineses, depois de tudo que foi feito para que essa reunião, esse encontro fosse um grande encontro, não aceitariam exatamente que fosse apenas uma escala numa outra viagem. Então isso também o Itamaraty vai ter de negociar. Enfim, muitas negociações e, claro, ainda uma agenda a ser definida. Tá certo. E o Jamil segue sempre acompanhando tudo isso pra gente.